Salmo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riqueza há na sua casa. A sua retidão permanece para sempre. Aos retos, até das trevas, nasce a luz, pois é misericordioso, compassivo e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Certamente jamais será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado, não temerá. No final, verá cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos pobres e a sua retidão permanece para sempre. A sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Bom dia a todos. Bom dia você que aceitou esse desafio de estar hoje aqui nesta manhã, né? Eu já estou nesse desafio já desde o começo do mês de agosto, certo? Então nós estamos aqui e estaremos falando sobre fé, né? Até o final do mês de agosto, certo? Eu quero cantar uma canção profética nesta manhã. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Ele ouve e responde. Dá tudo certo. Para começar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há momentos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar
nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Não importa os desafios que você tem, diga, vai dar tudo certo. Como o seu trabalho, vai dar tudo certo. No teu relacionamento com os filhos, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo nesse dia, tudo que você intentar fazer, se você fizer de acordo com os princípios de Deus, princípios éticos, né? Vai dar tudo certo, ok? Nós estamos num desafio e eu falei que eu vou doar um CD. Na verdade, eu vou doar um CD para quem tiver 5 convidados. Você vai mandar o seu nome da pessoa, né? E eu vou ver se ela vai estar aí acompanhando a live, certo? E aí nós vamos doar um CD. Eu prometi para vocês e vou fazer isso, tá certo? Bom, eu quero falar do tema mais importante, que é essa nossa caminhada, vamos dizer assim, nossa caminhada de fé. É um desafio muito grande estar aqui todas as manhãs, e nós tivemos alguns dias mais quentes, outros dias mais frios, e estamos aí prestes a ter um frio mais acentuado nos próximos dias, conforme as notícias estão anunciando, mas nós não deixaremos de estar aqui, certo? E eu quero que você tenha essa tarefa, vamos dizer assim, toda manhã você possa se levantar e estar conosco, certo? Porque esse momento é muito bom, muito especial. Eu também já trouxe meu copo com água. Olha aqui, ó. Você vai pegar um copo de água e vai deixar ali. Daqui a pouco mais nós vamos estar orando por você. Através de você beber essa água, você vai ser curado, liberto. Você vai sentir alívios imediatos através de você beber dessa água. Por quê? Essa água vai ser abençoada. E há uma promessa de Deus dizendo: eu abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vocês as doenças, tá certo? Então nós, embasados na palavra de Deus, podemos fazer qualquer coisa. E nós vamos falar sobre fé. Deixa daqui, depois nós estaremos orando. Olha só, falar sobre fé é muito interessante, porque falar sobre fé nos coloca numa posição de compreender também a fé. E eu vou falar o que não é fé. Nós encontramos as pessoas dizendo: olha, poxa, eu quero que você faça uma oração para eu ter fé, eu preciso ter fé. E eu digo para vocês que sim, a oração é importante, mas as pessoas precisam compreender o que é a fé. O que é a fé? Em que consiste a fé? E de que maneira eu posso adquirir a fé? A Bíblia diz que nós recebemos de Deus, né, a fé, cada um na medida que o Senhor vai dispensando, vai entregando a fé para nós. E, na verdade, eu quero fazer assim uma distinção do que não é fé. Muitas pessoas, quando elas sentem uma emoção, elas estão alegres porque aconteceu alguma coisa boa, então elas dizem: olha, eu tenho uma grande fé em Deus. Quando acontecem coisas ruins, adversidades, situações difíceis, algumas pessoas falam: olha, eu não tenho fé, por isso que eu estou sofrendo esse tipo de coisa, ou as coisas boas só acontecem para os outros e eu não tenho fé. Eu digo para você, nem uma coisa e nem a outra é fé.
Alegria demais não mostra fé, não expressa fé. E tristeza demais ou de menos também não expressa fé. Então, o que é a fé? A fé é a crença em Deus. Como eu mostro que eu acredito? Eu mostro que eu acredito de acordo com aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço pela fé, por acreditar, é exatamente o que mostra o tanto que eu acredito. Como eu posso então adquirir a fé? Então vamos na Bíblia. A Bíblia diz que a fé ela vem para nós pelo ouvir. Certo? A fé vem pelo escutar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então toda vez que você ouve aquilo que é a palavra de Deus, você recebe a fé. Isso é muito importante. Isso é maravilhoso. Ok? Então, toda vez que você ouve aquilo que está sendo passado através de uma música que fala de Deus, então você vai recebendo a fé e vai se colocando no teu coração e você vai ter tanta fé ao ponto de você fazer as coisas de acordo com o que você acredita. Tudo aquilo que nós fazemos porque acreditamos. Vamos dar um exemplo de fé? Uma mulher que quer se tornar mãe. Ela não imagina, ela não sabe se aquela criança vai nascer com um problema degenerativo, uma doença. Ela não sabe se aquela criança vai nascer perfeitamente, com seus órgãos desenvolvidos, né? Ela não tem essa certeza, mas ela quer ficar grávida. E essa atitude dela ir e ficar grávida é a fé. Ela mostra que tem a fé. Então a fé nós mostramos a partir do que nós fazemos pela fé. Isso é importante. É necessário, é muito importante mas importantíssimo, você fazer aquilo que você acredita. Porque se você fizer algo que você não acredita, então você está tateando. Tentando achar um ponto de apoio para se sustentar, né? Alguma coisa. Você está tateando, você não tem certeza, ok? Então a fé é a certeza das coisas que nós não enxergamos. Como falei, fazendo a metáfora da mãe, né? A mãe, a mulher, ela não sabe se vai ficar tudo bem durante a gravidez. Se ela vai ter um problema, né, de ordem física. Muitas pessoas sofrem o tempo todo, o tempo da gravidez. Muitas pessoas perdem até a vida no tempo da gravidez. Mas elas vão pela fé, elas aceitam nisso. Elas acreditam nisso. Certo? Quando você vai fazer uma viagem, você não tem certeza se você vai chegar ao final daquela viagem. Você não tem certeza. Mas você sai. Você destina, você traça um plano e aí você vai. Então esse agir é o que mostra a fé. Então eu quero fazer uma colocação muito interessante aqui. Muito, muito mesmo. Falando de uma vida de duas pessoas, na vida de duas pessoas. A Bíblia fala sobre Jacó e sobre Esaú, dois moços, né? Filhos de Isaac, Jacó e Esaú, dois irmãos, e que tinham personalidades diferentes. Um era muito trabalhador, forte, guerreiro, aquele homem para frente, ele gostava muito de caçar, de estar em atividade com os animais e tal. E Jacó era um homem mais pensador.
Jacó era mais, no ditado popular diz que ele era meio ladino, sim. Ele era meio, né, astuto. Ele era mais pensador. E aconteceu que Esaú nasceu primeiro. Eles eram gêmeos da mesma gestação. E a Bíblia diz que Jacó nasceu depois. Primeiro nasceu Esaú. E Jacó veio agarrado no pezinho, já com a mãozinha grudada no pé do irmão. Já começou a luta, a disputa entre eles até nesse ponto da nascença, né? Nasceram os dois. E a Bíblia diz que então chegou um tempo em que Jacó ficou pensando: olha, o primogênito, que no Velho Testamento tinha, até hoje tem uma grande importância do filho mais velho, né? Eu sou o terceiro da minha ninhada, né? Sou filho, sou irmão de 11 irmãos, né? Uma família grande, né? 11 irmãos, veja só. E o mais velho tem a sua grande importância, porque ele é o que vai ajudar os menores se formarem, né? O mais velho vai ser quase que um pai ou uma mãe dos mais jovens, os menores, certo? E também por si já vai adquirir uma autoridade dentro de casa. Me lembro que a minha mãe, que já partiu com o Senhor há mais de 10 anos, ela dizia assim, ó: ouça a tua irmã, ouça o teu irmão mais velho, siga o teu irmão mais velho. Então, o primogênito sempre tem uma primazia, né? Ele sempre tem uma, vamos dizer assim, uma autoridade natural. E a Bíblia fala sobre Jacó e Esaú, dois rapazes da mesma gestação, da mesma idade, só que Esaú nasceu primeiro, logo veio então Jacó. E Jacó ficou pensando: como é que eu vou ser o mais importante? Veja que aconteceram uns eventos bem interessantes ali. Jacó, ele era mais pensador, como eu disse, e ele ficou pensando: olha, eu vou planejar algo. E ele começou a pensar: eu preciso ser o primogênito, eu preciso ter essa autoridade sobre mim, porque meu pai vai me abençoar, ou vai chegar o tempo que meu pai, antes de partir, vai abençoar o primogênito. E eu quero ser o primogênito. Jacó era pensador, Esaú era mais frenético, não valorizava muito as coisas. Ele tinha seu valor como guerreiro, mas ele não valorizava muito as coisas ao seu redor. Então ouça bem o que eu vou dizer para você que aconteceu. Em uma das ocasiões saiu, Esaú foi trabalhar. E Jacó pensou: é hoje que eu vou fazer um negócio com o meu irmão, vou trocar com ele alguma coisa pelo direito da primogenitura, de ser achado o mais velho. E ele preparou um prato de comida, a Bíblia diz que era lentilhas, né? Um prato de grãos. E quando o seu irmão chegou, ele começou a comer aquele prato. E o irmão chegou, sabe, com muita fome, e aí olhou: me dá um pouco disso aqui. Não, eu não vou te dar. Ele começou a negociar com o irmão. Ele: não vou dar para você. Aí ele falou assim, o irmão dele falou: mas eu tô com fome. Eu falei assim: olha, eu só faço contigo uma coisa, eu te dou toda essa comida, se você me der o seu direito de primogênito. E eles sabiam, os dois tinham conhecimento do que iria acontecer com essa posição, certo? E aí aconteceu que o irmão estava com fome, não resistiu. Ele devia, mesmo com fome, ter se mantido na posição. Isso mostra para nós o quanto nós somos fracos diante de certas circunstâncias da vida. Existem momentos que nós ficamos fracos diante de uma situação tentadora na vida. Aquele homem, Esaú, ele disse: olha, estou com fome mesmo, não tem problema, então dá logo esse prato aí e você seja o primogênito. Jacó falou: está feito o negócio? Sim, está feito o negócio. Aconteceu ali então uma transição
de situação. Então Jacó, ele era, então, por direito, a partir daquele momento, a palavra do seu irmão, o primogênito. Certo? E aconteceu que a vida deles foi uma vida, assim, difícil. E Jacó sempre com aquilo na mente. Mas para o seu pai, Isaque, era Esaú. Eles não tinham comunicado que haviam feito um trato entre eles. Não haviam comunicado seu pai. Mas chegou um momento em que o pai já estava cego, já avançado em idade, sabia que iria partir. Sabia que ia partir. E então aconteceu que era a hora do filho mais velho receber a bênção. E aconteceu então que era a hora derradeira. Esaú, por sua vez, achava que aquele negócio que ele havia feito com seu irmão não valia nada. Mas o irmão levou a sério desde o começo. Então, quando você leva a sério uma coisa que você está fazendo, um planejamento seu, então você precisa também saber que vai haver situações que vai haver opositores. Por exemplo, eu vou falar com você que tem um ramo de negócios. Você que é empresário, profissional liberal, você é patrão de si mesmo, né? O começo é maravilhoso, a pessoa empenha uma grande força para levantar voo, então ele sonha, ele ora, ele busca, ele reúne os recursos e ele empenha todo o seu poder para fazer o seu negócio levantar, para fazer seus negócios fluírem, levantar voo, né? Só que durante o processo vão acontecer muitas coisas. Os ventos vão soprar contra, situações que você imaginava de uma maneira se apresenta na realidade de outra maneira e muitas pessoas desistem dos seus próprios sonhos quando vêm as adversidades. Jacó e Esaú tinham feito um trato. Aquele que estava com fome, não valorizou o que lhe era por direito, né? Achava que aquele trato não tinha nada a ver. Não levou a sério. Mas o outro que já tinha planejado isso levou a sério o seu intento. Então eu vou resumir aqui. Então Jacó chamou a sua esposa e chamou o filho mais velho para abençoar, dar a bênção, a qual era já de costume. E então, como fazer naquela situação? E haviam características diferentes entre os dois, fisicamente. Esaú era um homem peludo. Seu braço, seu peito era muito peludo, né? Então, o pai não enxergava, estava cego, mas ele tocava no filho e sabia, pegava nele, né? Pelo tato ele sabia que aquele era Esaú. E Jacó era liso, não tinha pelos. Sua pele era uma pele sem pelos, né? E o pai também tocava sobre ele, abraçava ele, sabia que aquele era Jacó. E aconteceu então que o Jacó tinha feito um trato certo com seu irmão, e ele tinha que fazer algo para poder então ganhar a bênção do seu pai. A grosso modo, era uma coisa, vamos dizer assim, desonesta, diante dos olhos do pai, diante da consciência do pai. Mas diante do que eles haviam tratado e combinado, era certo, porque eles já tinham feito aquela negociação. E aconteceu que o pai chamou e disse assim, ó, faz o seguinte, agora pede para o meu filho, né, ir caçar, você vai caçar e traz um animal, e corta ele um guisado para eu, cozinha esse guisado com temperos, muito bem temperado, e traz esse guisado que eu vou comer, e então depois de haver comido eu vou te abençoar. E aconteceu então que Jacó ouviu aquilo.
ouviu aquilo. Esaú saiu para caçar. Jacó foi e próximo pegou uma carne de animal e veio e picou a carne com a ajuda da mãe, porque a mãe sabia do trato, o pai não sabia. E aconteceu então que ele pensou, olha, vamos fazer essa comida, o meu pai me abençoa e eu vou embora. E já estarei abençoado. E aconteceu então que fizeram o guisado, trouxeram para Isaac, e aí então ele pensou, puxa vida, então meu pai vai pensar e vai me tocar e ele vai conhecer que eu não sou Esaú. O que ele pensou? Pegou um couro de animal, colocou no peito, nos braços, e o pai, que era cego, veio e tocou sobre o moço e disse, Esaú, sim, sou eu. E aí aconteceu que o pai reconheceu, porque ele era cego, ele tocou e pensou, não, é Esaú, olha a pele dele, tem os pelos e tal. Que guisado, mas como se fez tão rápido? E aí Jacó enganou seu próprio pai, disse assim, não, foi fácil de caçar, o animal estava perto. E o pai até desconfiou, disse, não, sou eu mesmo, né? Coloca a mão aqui. E aconteceu então, queridos, que quando Esaú chegou, Jacó já havia recebido a bênção. Isaac já havia abençoado, né? E aí aconteceu que Esaú chegou também com o guisado preparado. E aí aconteceu que Isaac disse, olha, não tem mais o que fazer. A minha bênção já foi dada. Certo? Então, o que nós aprendemos nesse contexto? Que aquele negócio que os irmãos fizeram, valeu a palavra deles. Embora que houve um engano naquela situação, houve ali uma palavra de alguém que tinha autoridade. Uma palavra de autoridade. Isaac abençoou Jacó. E aí os dois irmãos ficaram inimigos de morte. E aí, para não haver uma morte ali, Jacó teve que fugir. A mãe dele falou assim, vai embora porque o seu irmão vai te matar. Era um direito que ele tinha negociado com o seu irmão, sim. Porém, o seu irmão não havia compreendido isso. E aí Jacó, a Bíblia diz que foi para muito longe, na terra do seu tio Labão, para muito longe. E foi lá trabalhar, para viver longe da família. E eu quero assim que você se atenha sobre isso. Nós estamos falando sobre a fé. A fé, na verdade, é o único canal que Deus quer de nós, que esteja ligado nele, para que através da fé nós venhamos ser abençoados. Toda vez que nós usamos a fé, né, a fé é como se fosse um duto, né, um cano, uma mangueira ligada na fonte para nós podermos nos alimentar da fonte. A fé nos liga a Deus, certo? A fé nos liga a Deus. E Jacó, a Bíblia diz que ficou muitos anos longe da família. E ele encontrou um homem que era tão esperto quanto ele, até mais. Mas a Bíblia diz que a promessa de Deus estava sobre Abraão, sobre Isaac, seu pai, e sobre Jacó e sua descendência. A Bíblia fala sobre isso, que estava firmada, a palavra de Deus é firme sobre esse contexto e essa determinação do próprio Deus. E a Bíblia diz então que Jacó, trabalhando com o seu tio e tal, de repente ele se interessou por uma das filhas daquele homem e disse, olha, você poderia me dar a sua filha em casamento? Ele falou, olha, é o seguinte, você pode casar com a minha filha se você trabalhar para mim, 7 anos. E aí ele falou, prontamente, não tem problema nenhum, né? Vou trabalhar. Quando trabalhou 7 anos, aconteceu que, olha só, quando a pessoa ela usa de artimanhas, ela vai encontrar no caminho alguma coisa que também venha, porque é a semeadura. Semeou uma coisa, vai colher da mesma espécie. E então, quando chegou os 7 anos, chegou o dia do casamento, então a Bíblia diz que o seu tio Labão fez uma grande festa de casamento, e na hora de entregar a noiva,
entregou a filha mais velha, a Lia. Aí Jacó passou a noite com ela. E aí amanheceu o dia, ele ficou estupefato. O que aconteceu? Eu trabalhei os 7 anos, mas não era essa moça que eu queria. Aí o pai falou, não, nós não podemos casar a filha mais nova primeiro do que a mais velha. Não, mas eu quero a outra, foi isso o nosso trato. Ele falou, não, pela outra você precisa trabalhar mais 7 anos. Aí ele disse, puxa vida, e agora? Mas ele queria a outra mesmo. E aconteceu então que ele aceitou a proposta. Trabalhou 7 anos pelo direito da filha que ele sonhava. Mas veja bem, agora nós vamos aqui para um ponto especial. Quando eu falo sobre fé, nós precisamos entender que não é uma coisa simplesmente de conversa. São ações concretas. E aqui nós queremos agradecer as pessoas que estão aí participando. Nós temos aqui, temos o copo de água. Logo daqui a pouquinho nós vamos orar por essa água e você vai beber desta água daqui a pouco. Também eu lancei o desafio para quem trouxesse 5 pessoas para participar da live, tá? Já dá o teu joinha aí, quem sabe você não apertou aí o seu joinha, né? Faça isso, compartilhe com os demais, que isso acaba trazendo para nós, sabe, uma credibilidade perante a rede social, né? E é importante para nós porque outras pessoas são chamadas a assistir. Durante o dia nós temos um grande número de pessoas que assistem às nossas lives, certo? Então que você possa ser um abençoador, abençoe as outras pessoas também, certo? Então agora nós entramos no ponto da fé, aonde Jacó exerceu a fé. Ele teve essa trajetória que eu relatei antes, certo? E agora começa uma situação diferente. Ele trabalhou mais os 7 anos pela outra moça que ele queria casar. E ele falou, agora eu vou embora. E falou para o seu tio, vou voltar para minha terra. Aí aquele homem disse, olha, o meu rebanho já ficou numeroso, eu fiquei rico muitas vezes mais do que eu já era, porque o teu trabalho abençoou, eu vi que Deus está na tua vida. E é bem assim, quando uma pessoa tem Deus na sua vida, tem Deus consigo, então tudo é abençoado. Por onde essa pessoa passar, a bênção vai estar junto com a pessoa, certo? E aí Jacó estava lá, ele era uma pessoa que tinha um monte de falhas, sim, mas ele era uma pessoa de Deus e havia uma promessa sobre ele, ok? Só fazendo um parentezinho aqui para você entender, né? Eu fiz um desafio, quem trouxer 5 pessoas eu vou doar um CD, certo? Depois você vai deixar isso no seu comentário, né? Quem são as pessoas que você convidou e tal, e eu vou estar dando um jeito do CD chegar para você, ok? Então olha só, Jacó disse para o seu patrão, não vou mais ficar aqui. E aí Labão disse, olha, faça o preço do salário que eu vou te pagar. Faça o preço que eu vou te pagar. E ele disse, olha, é difícil fazer o preço. Como eu vou fazer o preço do meu trabalho? Não, pensa e me dê uma resposta. Aí veio o homem cheio de falhas, como você e eu, temos muitas falhas na nossa vida. Aquele que disser que não tem nenhum pecado, uma falha, já fez a primeira falha. Não adianta, o ser humano tem problemas. Só que o que é que Deus espera de nós? Que a gente venha reconhecer. E então Jacó, ele foi orar a Deus. E pediu a orientação de Deus. Como ele poderia fazer? Estipular o seu salário. Então Deus deu a direção para ele. Disse, vai, faça um ato de fé. E ele foi. Veja que é muito importante isso. Muito importante. Jacó disse para o seu tio, vamos fazer assim. Você separa os animais listrados, morenos, salpicados e malhados, tudo para um lado. E aí você separa o gado branco, né?
todo gado branco que não tem listras, não tem nada por outro lado. Certo? Foram combinando. Vamos fazer assim, o meu salário vai ser assim. Do gado branco, tudo que nascer desse gado branco, malhado, listrado e salpicado, é meu. É o meu salário. E o que nascer branco é teu. Ótimo! Fez então ali um trato. Separaram os animais todos sem mancha nenhuma para um lado e os malhados salpicados para o outro lado. Do gado branco, o que nascesse malhado, listrado e salpicado era de Jacó. Então Labão pensou, pronto, vou ganhar mais uma vez, o pato vai pagar, né? Vai pagar o pato comigo, porque do gado branco vai nascer segundo a sua espécie. Só que Jacó, olha só o ato de fé, pequenas coisas. Ele foi, a Bíblia diz que ele foi na aveleira, né? Uma árvore, foi lá e pegou, cortou varas de álamo e outros, né? E descascou as varas, fazendo listras, tirando pedacinhos da casca que aparecessem assim, picadinhos brancos, salpicados brancos. E ele colocou aquelas varas no bebedouro de água. Olha só. E aquele gado branco, que não tinha mancha, ia lá, bebia daquela água e concebia e dava à luz aos animais malhados, salpicados, morenos e listrados, conforme as varas que ele havia colocado lá na fonte de água. Certo? No bebedouro dos animais. Ao ponto que o seu tio falou, poxa, o seu rebanho está crescendo demais, não, olha, não tem como, o que você está fazendo? Só pode que você está pegando os animais machos e levando fora dos meus olhos. Ele falou, não, não tenho feito isso, tenho sido honesto contigo, meu senhor. Aí, aconteceu o quê? Labão resolveu mudar o plano. Falou assim, então agora a partir daqui vamos fazer um outro negócio. Faz o seguinte, vamos fazer assim, do gado moreno, listrado, salpicado, malhado, o que nascer branco daqui é teu. E aconteceu que Jacó fez a mesma coisa. E aquele gado listrado, malhado, salpicado e moreno concebia e davam à luz a animais brancos. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou parar a palavra de Deus. Isaías 43, 13. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, disse Deus. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Que essa palavra fique no teu coração. Jacó orou a Deus e disse, olha, o meu salário é esse. Então Deus abençoa o meu salário. Então, da maneira que o seu tio se movia, mudava a situação, Deus operava em cima do propósito de Jacó. Ao ponto de Jacó ficar multimilionário, muito rico, com muitos animais, e passou-se os anos, e daí nós vamos estar num outro dia completando essa metáfora, essa história de fé. Então, o que eu quero dizer com isso para você? Acredite em Deus. Creia. Ah, mas eu não tenho uma história assim de pessoa religiosa. Isso não muda nada. Eu posso ser religioso e não acreditar no que Deus fala. Eu posso ser uma pessoa assim muito devota a certas entidades, né? E eu não ter nenhuma experiência com Deus. Ou não expressar nada daquilo que Deus quer de nós. O que é que Deus quer do seu povo? Não é que você seja um escravo da religiosidade.
Deus não quer isso. Deus quer um povo que faça a diferença. Por exemplo, agora, quando você vai sair para o seu trabalho, estou falando para as pessoas que estão agora de manhã participando aqui conosco. Você que está para sair ao trabalho, acredite que Deus, o Senhor, vai estar contigo cumprindo as promessas que Ele disse, porque o que Ele falou, Ele disse: eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos, eu não vou abandonar vocês. Ouçam a minha palavra e coloquem ela no vosso coração, na vossa mente, não se desviem da minha palavra. Essa é a colocação do próprio Deus. Eu sou contigo por onde quer que andares. A minha palavra é lâmpada para os seus pés não tropeçarem. A minha palavra é luz para o teu caminho. Acredite nisso. Tem pessoas que têm medo de Deus. Não precisa ter medo de Deus. Temer a Deus não é ter medo dele. Temer a Deus é honrá-lo, é respeitá-lo como tal. Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Então são coisas que nós precisamos medir, certo? Então por onde você andar, Deus te procurou nesta manhã, te alcançou e Ele vai contigo por onde você for. Na medida que você vai avançando no teu trabalho, os teus inimigos vão ter inveja de você, vão ficar com raiva de você, porque você vai prosperar. O que você vai fazer durante o dia que se chama hoje vai funcionar direitinho, porque a mão de Deus está contigo. Deus está contigo. Praga nenhuma chegará na tua tenda, ok? Pensa nisso. Jacó agiu pela fé em Deus. Falou: Deus há de me honrar a fé. Eu vou colocar essas varas ali e os animais vão produzir na cor que eu vou precisar, que eu preciso do meu ganho. Deus conhece. E agora nós vamos fazer a oração, certo? Agora chegou o momento da gente orar. Pegue essa água, feche os teus olhos um pouquinho e nós vamos fazer um momento de oração. Deus, eu quero nesse momento, Deus, apresentar ao Senhor meu coração, minha vida, apresentar ao Senhor o coração e a vida dessas pessoas que estão assistindo esta live, participando. Senhor, nesta manhã, meu Deus, de terça-feira, eu estou aqui, Senhor, com muita alegria, porque eu sei que a Tua palavra, ela é sustento para a nossa vida. Como nós cantamos aquela canção no começo, que nós acreditamos, estamos colocando a nossa fé em ação. Aqui está, meu Deus, esse copo com água. Eu peço ao Senhor que o Senhor coloque nessa água, Pai, o seu poder, o poder sarador, o poder que transforma, meu Deus, a situação, o mal-estar da pessoa em um estado de gozo, de alegria. Senhor, quando esta pessoa beber da água, seja ela tocada pelo teu poder. Que esta água, Senhor, seja agitada pelo Senhor e que a bênção esteja nela. Toca nesse copo com água, ó Deus, e abençoa para que o teu nome seja engrandecido, exaltado. Meu Deus, nós te pedimos que quando essa pessoa beber da água, ela sinta na hora, meu Deus, o mover do Senhor. E que ela possa vir a essa live e dar ali, deixar escrito o seu testemunho, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Beba da água. Maravilha, né? Deixar um pouquinho aqui para minha esposa também beber da água. Certo? Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer vocês todos, tá bom? Deus abençoe os amados, vocês. Eu não consigo ver o nome de todas as pessoas aqui, né? Eu estou fazendo essa live a partir do celular. Mas eu agradeço mesmo. Você que convidou as 5 pessoas para estar assistindo, se elas assistirem ali,
deixar o seu comentário também, né? É importante, tá bom? Pra gente. Deixa, antes de você sair, você deixa um joinha, dá um like, como diz aí o ditado, né? Aperta ali o positivo ali, para você também valorizar o nosso trabalho que estamos fazendo aqui, tá certo? Isso é um conceito, como falei, que vai aumentando nossa credibilidade perante a rede social. Eu quero mandar um abraço, que aparece o seu nome aqui na frente, né? Para o irmão Luiz Damascena. Deus abençoe, Luiz. Deus abençoe você, a irmã Marta, né? Deus abençoe também o irmão Anselmo, certo? O irmão Anselmo, Deus abençoe o irmão Anselmo lá no Mato Grosso. Deus abençoe você, querido. Força! Deus é contigo, homem valoroso, tá certo? Eu quero então desejar um ótimo dia para você, um dia cheio da presença de Deus, por onde você andar. O manto de Deus, a proteção do Senhor está com você. Está contigo, não temas, não tenha medo, a tua vida está abençoada. Se levante e haja pela fé, porque assim, certamente, você vai influenciar esse mundo através da sua vida. Deus permitiu que você estivesse vivo para você ouvir essa palavra nesta manhã e através desse momento você sair para o seu trabalho. Mesmo que algo se levante contra você, não temas, porque Deus é maior do que o teu próprio inimigo. Tá certo? É um dia de prosperidade, é um dia de bênção, um dia de alegria e um dia de muita paz sobre todos vocês. Um abraço e até amanhã às 6 da manhã aqui. Valeu! Tchau!